Pai do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos de volta com as nossas lives das quintas, tratando aqui do tema pentecostalismo. E estávamos programados para termos mais uma vez conosco nosso querido companheiro, pastor e amigo Messias Santos, mas o pastor Messias teve uma dificuldade com o seu celular, que é a partir de onde ele participa e realiza as lives. Então, agora há pouco ele entrou em contato comigo, falando exatamente da impossibilidade de estar conosco aqui nesta noite, mas, permitindo Deus, na próxima semana estaremos juntos. Nós iniciamos há 15 dias, praticamente, porque semana passada houve também um imprevisto. Iniciamos aqui o tema pentecostalismo e política, um assunto que, acredito eu, teremos um ou mais lives sobre o tema, pelo menos umas 2 lives. E a nossa proposta hoje é darmos sequência de onde encerramos a conversa com o pastor Messias na semana retrasada. Nesses primeiros minutos, eu vou dar um tempo para que aqueles que nos acompanham ao vivo possam estar chegando aqui conosco. Lembrando que a live ficará publicada na minha linha do tempo, e desde já pedindo a vocês, aqueles que se interessarem e desejarem e puderem, de compartilhar a live em vossas redes sociais, na própria linha do tempo sua aí no Facebook, nos grupos de WhatsApp. Fique à vontade, ok? Desde já queremos dar as boas-vindas mais uma vez a todos que estão chegando, estão se conectando. E como disse, minha ideia hoje é dar sequência ao tema pentecostalismo e política, a partir de onde paramos na semana retrasada. Lembrando que nós paramos exatamente na abordagem que foi feita sobre a questão da política no Antigo Testamento. Eu pensava em falar agora sobre trazer uma abordagem histórica sobre igreja e política, mas eu acredito que esta abordagem, ela provavelmente deve ficar para a próxima semana. Se pudermos, estaremos introduzindo o assunto, porque antes de trazermos uma abordagem histórica sobre a questão igreja e política, é preciso fundamentar biblicamente o tema, o que nós começamos a fazer na semana retrasada. Semana passada houve um imprevisto, o pastor Messias não pôde participar. Esta semana, agora, hoje, houve um outro imprevisto, já anunciamos aqui, houve um problema com a câmera do celular do pastor Messias, que é o equipamento através do qual ele faz as lives, e ele entrou em contato informando da impossibilidade da sua participação hoje conosco. E acreditamos que na próxima semana estaremos juntos. Mas aí ele me permitiu, porque esse projeto
Pentecostalismo em Pauta é um projeto nosso, surgiu de uma conversa minha com o pastor Messias Santos, e conversei com ele, perguntei se adiaríamos a live ou se eu daria sequência sozinho. Ele disse: não, dá sequência sozinho, na próxima semana retornamos juntos. Nossas saudações para a irmã Marina Lima, paz do Senhor, irmã. Para o nosso irmão Josenildo Silva, paz do Senhor, irmão Josenildo. Moisés Ramos. O irmão Josenildo diz que muitas pessoas se escandalizam com esse tema por não estudar a Bíblia sobre o assunto. Verdade. Inclusive, a nossa ideia é, nas próximas lives, nós tratarmos de questões bem atuais e práticas, como, por exemplo, a necessidade de trabalhar na igreja, através de cultos de ensino, por exemplo, a questão da necessidade da formação de uma consciência política daqueles que são crentes em Jesus, que ainda não possuem tal consciência, que por qualquer razão ainda não compreendem o seu papel político enquanto crentes em Jesus. E com certeza essas questões e outras mais, no que hoje no Brasil, por exemplo, a questão dos nossos representantes evangélicos tem contribuído para o bem da nação, quais são as falhas ainda a serem corrigidas, qual a atitude de um pastor local em relação à política. Então, são questões práticas que a gente vai tentar, de uma forma bem equilibrada, aqui trazer nos nossos próximos encontros. Mas, como eu falava, para chegarmos até esta abordagem mais prática e atual, nós temos ainda algumas etapas a serem percorridas dentro do tema pentecostalismo e política. Então hoje eu vou trazer aqui, vou tentar de alguma forma manter uma interação com vocês aqui na medida do possível, porque eu tenho dificuldade de ficar atento aqui ao que eu estou falando e de olho aqui nos comentários. Mas na medida do possível, visto que hoje estamos com essa ausência, Pai do Senhor, pastor Eliseu Rodrigues, tudo bem? Querido pastor Eliseu Rodrigues está também conosco, e quero até aproveitar a ocasião de dizer que em breve eu devo entrar em contato com o irmão para fazermos também juntos uma live aí com um tema atual e pertinente. Deus abençoe você e toda a sua família, querido. A De Maria Missões Guanambi também aqui conectado conosco. Então eu falava que antes de abordar a questão pentecostalismo e política, inclusive eu tenho uns starts assim, quem sabe a gente não faz uma live com o pastor Eliseu para falar sobre pentecostalismo e pregação bíblica. Eu tenho trabalhado o tema homilética, o pregador e a pregação, em alguns cursos teológicos, e tenho escrito obras produzidas sobre o assunto, alguns capítulos. Pretendo até escrever um livro dentro de uma abordagem bem mais específica e pentecostal sobre a questão, e eu quero aproveitar aqui ao vivo e passar essa proposta do pastor Eliseu, de pensarmos, depois conversarmos fora aqui do ar, e ver se a gente consegue marcar uma live para falarmos sobre o tema pentecostalismo e pregação bíblica. Mas como dizia, eu falava para os irmãos, pastor Alessandro, um grande abraço, meu querido, bom tê-lo por aqui também. Como disse, aqueles que puderem compartilhar poderão assim fazê-lo durante ou após essa live, porque
ela vai ficar postada. O tema, a princípio, não é um tema, como podemos dizer, atrativo por si mesmo. Se eu estivesse aqui falando de escatologia bíblica, olha, a audiência seria muito grande. Mas é um tema fundamental, é um tema essencial, é um tema ainda com muitos tabus para ser tratado fora e dentro da igreja, mas, como disse, um tema fundamental, um tema essencial, um tema pertinente. Também nosso irmão pastor Orlando Bonfim, lá de São Pedro do Piauí. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. E vamos lá. Eu vou introduzir o assunto e vou tentar aqui algum tipo de interação com vocês devido à ausência do pastor Messias. Então, minha interação hoje, em vez de ser com o pastor Messias, na medida do possível aqui, vamos tentar fazer essa interação com vocês, ok? Nós paramos, na semana retrasada, falando sobre a questão da política na Bíblia. E já abordamos a questão da política no contexto do Antigo Testamento. E hoje eu queria falar sobre política no contexto do Novo Testamento. E eu acredito que de imediato alguém já pode talvez tomar um susto. Mas política no Novo Testamento? O Novo Testamento não aborda apenas questões de ordem espiritual, céu, anjos, ressurreição, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, salvação, vida eterna, visões, revelações. Sim, o Novo Testamento trabalha tais questões. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Novo Testamento, noite, manhã ou tarde, dependendo de quando você vai assistir o vídeo, né? É costume de igreja, de tanto pregar e dar ensino à noite. Mesmo às vezes em algumas escolas bíblicas durante o dia a gente fala esta noite, de tão acostumados com ministrarmos à noite. Bom, eu estou falando aqui à noite. Hoje é dia 30 de julho, são 20 horas e mais alguns minutos, talvez 20 horas e 15 minutos, alguma coisa assim. Eu estou sem um relógio aqui, são 21 horas, 21 horas e 16 minutos. Achei o relógio aqui. E nós vamos falar hoje sobre política no Novo Testamento, para na próxima semana, esperando em Deus aqui com o pastor Messias, falarmos sobre igreja e política na história. Para então, chegarmos nos dias atuais e falarmos sobre pentecostalismo e política, e todos os assuntos que envolvem pentecostalismo em política, a partir do início da presença pentecostal na política nacional. Então, este é um assunto que vai ficar para a próxima semana, ok? Hoje, Novo Testamento e política. Onde que nós podemos encontrar o tema política no Novo Testamento? Na realidade, nenhum indivíduo, crente ou não crente, consegue fugir de questões políticas. Porque nós vivemos no mundo político. É político porque o mundo é governado por políticos. As leis são criadas e são aprovadas por políticos, os políticos do poder legislativo. Os nossos prefeitos, governadores, o nosso presidente são políticos do poder executivo. O poder legislativo fiscaliza o poder executivo, ao mesmo tempo em que é responsável pela elaboração das leis. Ok? Não vou falar do poder judiciário, que é uma questão à parte, mas que de alguma forma se envolve também
na questão política, porque, por exemplo, os membros do Supremo Tribunal Federal são indicados pelo presidente da República. Então não deixa de haver uma ação política que envolve o próprio poder judiciário. Há uma outra questão também que atrela o poder judiciário a uma questão política. É porque o poder judiciário faz parte de um conjunto de poderes investidos de autoridade para, dentro de cada uma das esferas, exercerem essa autoridade. A autoridade de legislar, a autoridade de governar, a autoridade de julgar. Onde há autoridade, há um exercício político. Eu não tenho nada a ver com política. Todos nós, de forma consciente ou inconsciente, de forma mais militante ou totalmente quase que apolítico, estamos envolvidos com política. Repito, conscientes ou não, não dá para não ser político no sentido de ser um cidadão de uma polis, de uma cidade, de um município, de um estado, de uma nação. A questão não é se somos ou não somos políticos, mas como somos políticos, como exercemos ou deixamos de exercer o nosso papel político. Então, política tem a ver com cristianismo? Sim. Mas vamos para o Novo Testamento. Conversávamos algumas semanas atrás aqui com o pastor Messias e falamos da impossibilidade, citando alguns teóricos, cientistas políticos, da impossibilidade real e concreta de ser apolítico. Mesmo que você negue, mas é impossível cortar as relações com a política, porque de uma forma ou de outra ela nos atinge e não há como fugir dessa realidade política. Mas vamos ao Novo Testamento, nós vamos manusear a Bíblia. Eu vou utilizar nessa noite aqui, deixa-me ver aqui como estão. Já falei que vou tentar interagir dentro das possibilidades com alguns irmãos aqui. O Randolfo chegando, paz do Senhor, querido, vamos lá. Então, vamos ver política no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo 3. Eu falava que algumas semanas atrás nós conversávamos com o pastor Messias e declaramos aqui o seguinte: não dá para avançar no tema igreja e política, ou pentecostalismo e política, sem fundamentar biblicamente a questão. Então, por isso nós estamos mostrando, desde a última vez, mostramos a relação de política, mostramos a política no contexto do Antigo Testamento, e agora vamos ver onde o tema política aparece no Novo Testamento. Em primeiro lugar, capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Se tiver uma Bíblia aí por perto, um bloco de notas, pode usá-lo. Se não, obviamente você pode assistir depois esta live e fazer nota daquilo que estaremos falando. Lembrando aos irmãos que puderem compartilhar na sua linha do tempo, no seu grupo de WhatsApp, compartilhe. Eu acredito que vai beneficiar muitos que gostariam de um conhecimento ou informações sobre esse assunto que lhe passassem, que contribuíssem para uma melhor compreensão do mesmo. Ok?
Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz o verso 1. Vamos ler até o versículo 3, ok? E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Verso 2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Pergunta: o que é que estes 3 primeiros versículos de Mateus 2, que nos informam de questões relacionadas ao contexto do nascimento de Jesus, tem a ver com política? Eu vejo política nesses 3 versículos. Você consegue enxergar comigo? Mateus 2, 1 a 3, política nos 3 versículos? Vamos lá identificar com a visão mais politizada do texto do Novo Testamento. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de quem? Do rei Herodes, um governante, política. Verso 2, e perguntaram: onde está aquele que é nascido? Nascido como? Rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 3. E o rei Herodes, o dito governante. Como falamos na nossa introdução, não dá para negar a realidade política na qual vivemos. Os evangelistas, e aqui citando Mateus, quando vão descrever alguns eventos, eles enquadram o evento, a narrativa, num contexto político. Eu não vou voltar ao Antigo Testamento, porque já passamos por lá. Mas me veio um texto aqui. Não, eu vou adiante. Novo Testamento, focado aqui. Novo Testamento. Então, eu vou pedir só o seguinte. Vocês vão ter que tentar de alguma forma. Olha só o meu pedido. Para quem está online comigo e para aqueles que depois vão fazer comentários. Tentem, na medida que fizerem perguntas, alinharem a pergunta exatamente com o assunto que eu estou falando, para eu não ter que sair do assunto e acabar me perdendo, ok? Aí vocês me ajudam, dessa forma eu consigo um certo nível de interação com vocês. Por exemplo, o pastor Orlando Bonfim fez uma pergunta agora aqui sobre o envolvimento de pastores com candidatos a cargos políticos. Esse é um tema que nós trataremos na próxima semana ou numa 4ª live sobre pentecostalismo e política, tá ok? Eu queria que, na medida do possível, se vierem as perguntas, repito, que venham com base no texto que nós estamos citando aqui no Novo Testamento, apontando política como realidade presente no Novo Testamento, mas a pergunta focada no que estamos falando, tá bom? Porque assim caminha como se estivesse numa sala de aula, onde o aluno faz uma pergunta em relação àquilo que o professor está abordando naquele momento, tá ok? Eu vou ficar atento aqui a alguma dúvida que surgir. Então é impossível a gente jamais se inserido num ambiente, num contexto político, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes. Mateus, como eu falava, em sua narrativa, ele já situa o ambiente político. E me vem aqui um outro texto que eu uso sempre, obviamente quando é necessário. Muito obrigado, pastor Orlando. Deus abençoe pela compreensão. O nascimento de Jesus em Lucas. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. Política. Agora,
interessante, eu gosto muito dos detalhes também do nascimento de João Batista, e por aí vai. Mas o fato é que sempre há uma associação política. E nós vamos ver em vários eventos do Novo Testamento essa informação. Governante, rei, imperador, sempre sendo mencionado para fazer alusão a qual contexto político, fato histórico se relaciona. Então, o nascimento de Jesus é um fato histórico. E já vimos aqui em Mateus, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. E, quando ele nasce, os magos vêm, porque foram por divina revelação, né? Depois eles vão tratar isso com Herodes, orientados até chegarem ali, e isso acabou gerando toda uma preocupação. Herodes é o rei, e vem os magos perguntando onde nasceu, onde nasceu, onde está aquele que é nascido rei dos judeus. Aí o Herodes pensou, eu sou o rei. E os magos chegam aqui perguntando onde foi que nasceu o rei dos judeus. Então a hegemonia da minha família está comprometida agora, não? Mas vamos lá, vamos para frente. E aí todo o texto aqui, pois vimos a sua estrela, vai envolver essa questão política do rei Herodes em torno do nascimento de Jesus. Onde encontramos mais política aqui? Eu estou falando de política no Novo Testamento, para junto com o que já estudamos no Antigo, estabelecemos o lastro escriturístico para discutir história da igreja política e pentecostalismo política nos dias atuais, tá bom? Então, nessa segunda live aqui, nossa política no Novo Testamento. Mateus capítulo 4, versículo 8. Política na tentação de Jesus. Política na tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 8 em diante. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Reinos do mundo. Uma afirmação geopolítica. Reinos, política, do mundo, geografia, geopolítica, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Percebam que a expressão glória não está associada, por exemplo, à beleza natural. As montanhas, as árvores, a natureza em si, os rios, os mares. Que glória é esta que Satanás mostra para Jesus? A glória de todos os reinos do mundo. A expressão glória está associada aqui a reinos do mundo. Essa glória é a glória do poder. Percebe? Os reinos do mundo, a glória dos reinos do mundo. Aqui a questão envolve poder, o exercício de poder e de governo. É a glória de quem governa, de quem é investido de autoridade sobre os reinos do mundo. Não é a beleza da natureza, é a glória do poder que envolve os reinos do mundo. E o diabo vai dizer para Jesus: tudo isso eu te darei. Eu te dou esta glória que está associada aos reinos do mundo, a todos os reinos, se prostrado me adorares. E aí Jesus diz: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás
e só a Ele servirás. Isso, pastor Alessandro, glória está relacionada aqui com fama, de certa forma. Só que fama, na Bíblia, tem um sentido já diferenciado. A fama, na realidade, a expressão grega para fama, se traduz como notícia. Alguém famoso é alguém conhecido. Então, obviamente, nesse sentido, um governante, pelo poder que exerce, pela autoridade que lhe é delegada, ele acaba se tornando uma pessoa conhecida, famosa nesses termos. A ostentação, sem dúvida alguma. A glória envolve isso. O que é que os reinos, o que é a posição de governante, o que é que a soberania, o governo sobre os reinos outorga para o rei? Essa fama, ostentação, muito assédio, muita visibilidade e muitos privilégios, muita honra. Então o diabo disse: eu dou tudo isso para você. Jesus diz: não. E, enfim, política na tentação de Jesus. Mas Jesus nunca fugiu de um tema político assim. Sempre que ele compreendeu a importância da oportunidade de tratar do assunto, ele tratou de uma forma muito tranquila. Mateus 22, 17. Estamos falando de política no Novo Testamento, para quem está chegando agora na live. Numa sequência sobre pentecostalismo e política, que eu acredito que vai durar aí umas 4 lives. Essa é a segunda. O pastor Messias deveria estar aqui conosco, repito, mas houve um problema com o seu celular e ele não conseguiu consertar a tempo. Na câmera. É provável, inclusive, que ele talvez esteja até nos assistindo. Se tiver, pastor Messias, se estiver nos assistindo e puder, se não houver nenhum problema técnico maior, você pode até interagir conosco aqui pelos comentários. Eu nem pensei nessa questão, poderia ter pensado antes para combinar com ele, não. Mas tudo bem, vamos para frente. Eu vou interagindo com vocês aqui. Mateus capítulo 22, versículo 17 ao 21. Mateus 22, capítulo 17 ao 21. Bem conhecido de nós, não? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César, imposto? Ou não? É lícito ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles lhe apresentaram um dinheiro, e ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. E Jesus responde de uma forma muito simples e direta. Então, ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O pagamento de imposto, Jesus reconheceu como uma cobrança legítima. Então a gente percebe aqui, e vamos avançando para outros níveis de abordagem bíblica sobre o tema político, a partir da própria maneira de Jesus lidar com o assunto. E aqui é um texto clássico, conhecido de muitos, como já disse, de todos nós praticamente, que somos crentes em Jesus, de que Jesus disse: não, eu não estou aqui para um levante contra o tributo que Roma paga, cobra, e Israel paga, ou nem os impostos do templo. Não. E nesse caso aqui, um tributo relacionado ao império, não, dá a César o que é de César. Mas também dai a Deus o que é de Deus.
Bom, como nosso assunto é política, não vou me aprofundar aqui. Agora, nós vamos agora para uma passagem bíblica, que é uma das passagens assim do ministério de Jesus, que envolve política no Novo Testamento, extraordinária. Eu quero convidar vocês para juntos comigo irmos até o Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, Jesus está sendo ali interrogado por Pilatos, que exercia uma posição política delegada pelo imperador. E em meio ao interrogatório, incomodado com o silêncio de Jesus, em João capítulo 19, verso 9 em diante, vamos lá? João capítulo 19, verso 9 em diante, eu vou me deter um pouquinho mais nesse texto aqui com vocês. João capítulo 19, verso 9 em diante. E entrou outra vez na audiência Pilatos e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Eu tenho certeza, não acho, que Pilatos ficou profundamente ofendido com o silêncio de Jesus. Porque ele insiste na questão onde no início do verso 10 nós lemos: disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? E aí, numa manifestação que expõe o desconforto, a indignação e o sentimento de alguém ofendido, faz com que Pilatos se dirija para Jesus fazendo a seguinte declaração: não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Aí, queridos, estamos falando de política, ok? Pilatos disse: eu tenho poder. Tenho poder para te crucificar e para te soltar. Estou fazendo uma breve arrumação aqui, porque eu tenho umas obras aqui ao meu lado, e me saltou aos olhos aqui uma questão que eu não perco em examinar rapidamente aqui na nossa sala de aula virtual. Orlando Bonfim, em João 6,15, Jesus teve que cancelar sua agenda para escapar, ser arrebatado e proclamado rei pelos judeus. Isso. O plano de governo literal de Jesus aqui, físico, é mais para frente um pouco, não? Deixa-me só fazer um rápido exame aqui no Novo Testamento grego que eu tenho aqui do meu lado, para poder fazer uma afirmação para vocês. João 19, 10. Ok, confirmado. Confirmado. Atenção, vamos lá. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar?
Vocês percebem que eu estou lendo na versão da Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Na versão Almeida e atualizada, a expressão poder, no verso 10, foi traduzida por autoridade, tanto para soltar, quanto para crucificar ou crucificar e soltar. Eu prefiro a tradução autoridade, em vez de poder. A palavra grega exousia é melhor traduzida por autoridade. Aí Pilatos vai dizer, deixa eu colocar o Novo Testamento aqui ao lado, voltar para a Bíblia ao meio da revista e corrigida aqui. Pilatos, vou voltar para o texto, eu disse que ia me demorar mais um pouquinho nesse texto aqui. Pilatos vai dizer: não sabes que eu tenho poder? O texto grego coloca a palavra autoridade ou poder no verso 10 duas vezes na boca de Pilatos, como bem traduzida na Almeida Revista e Corrigida. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e tenho exousia, autoridade para te crucificar? Aí, queridos, Jesus vai falar com Pilatos sobre autoridade num nível mais profundo. Mas a pergunta política inicial é a seguinte: Pilatos afirma ter autoridade para crucificar ou soltar Jesus. Quem delegou essa autoridade para Pilatos? Da perspectiva temporal, foi o imperador. Pilatos era um representante do império ali. E fundamentado nesta autoridade delegada pelo império a ele, é que Pilatos diz: eu tenho poder. Eu estou falando aqui, fazendo perguntas, você calado aí. A pessoa, vamos conjecturar um pouco, a pessoa que tem nas mãos a autoridade ou o poder para te soltar, liberar, ou mandar te crucificar, é essa que você está diante dela. E você parece que está fazendo pouco caso. Então, eu acredito que vale a pena lembrar a você que quem está te interrogando é aquele que é detentor do poder, de autoridade, para mandar te soltar ou mandar te crucificar. Aí, queridos, entrou no tema autoridade, e aí Jesus disse, vai falar algo, como já disse, política ainda. E aí Jesus responde para Pilatos e diz assim, isso é tremendo, não? Primeira coisa que Jesus diz: nenhum, absolutamente nenhum o quê? Ou nenhuma o quê? Nas versões atualizadas. Nenhuma autoridade você teria contra mim. Ou seja, eu não estaria debaixo, nesse momento, da sua autoridade, porque você é o representante do império. É você quem faz as perguntas, você é quem interroga e eu sou o interrogado. Então, a autoridade, o interrogado está debaixo da autoridade de quem o interroga. Quem te delegou essa autoridade, eu acredito, quem te delegou essa autoridade foi o imperador.
Era isso que estava na mente dele. Eu estou conjecturando. Jesus vai mais além. Jesus responde para Pilatos: nenhum, ou nenhuma autoridade, nenhuma, absolutamente nenhuma, você teria sobre mim, contra mim, está na corrigida. Se não é do império, não é de Roma, não é dali, é de lá, de cima do céu, de Deus, do meu Pai, se lá não te fosse dada. Absolutamente nenhuma. Vou ficar aqui no versículo porque a outra parte envolve outras questões que estão fora da discussão política aqui. A percepção, a consciência da autoridade que Pilatos tinha apontava para o império, para o imperador. Mas Jesus vai aproveitar a oportunidade para dizer para Pilatos que antes de ser uma autoridade delegada pelo imperador, Pilatos tem autoridade porque Deus decidiu compartilhar a sua autoridade com os governantes da terra. É nesse sentido que a autoridade vem de cima. Porque Deus é o supremo e soberano governante de toda a terra, detentor de todo poder e autoridade, de forma que ninguém governa, ninguém exerce autoridade em qualquer que seja a posição política, se Deus não permitir, porque Deus é a fonte de onde emana toda autoridade. A questão que vai ser desdobrada aqui é como estes governantes e líderes em posição de autoridade vão fazer uso dessa autoridade delegada. Com consciência ou não disso, todo governante só governa porque Deus permitiu e a autoridade emana de Deus. Provém de Deus. Aqueles que governam bem, há aqueles que fazem bom uso da autoridade e aqueles que fazem mau uso da autoridade. Mas Deus é Senhor e juiz sobre todos os que exercem autoridade. E há um princípio bíblico que se aplica ao reino espiritual, a dimensão espiritual e a dimensão política. A quem mais é dado, mais será cobrado. Mas fica aqui esse ensino político de Jesus, esta fala política de Jesus, direcionada para Pilatos, que acaba servindo para nós, para compreendermos essa dimensão política presente no Novo Testamento. Nenhum poder ou nenhuma autoridade você teria se de cima não te fosse dado. Queridos, vamos fechar essa questão aqui para avançarmos. Quem delegou, de onde veio a autoridade governamental, política que Pilatos estava exercendo? Veio de cima, veio do céu, veio de Deus. O governo é, em última instância, uma instituição divina. Sem o governo,
viveríamos num anarquismo global. Já tratamos de governo a partir do Éden. Por isso, quem não acompanhou a nossa primeira live, depois você volta aqui na minha linha do tempo, ou na linha do tempo do pastor Messias Santos, e está lá, Pentecostalismo e Política, parte 1. Aí você vai ouvir um pouco sobre política no Antigo Testamento. Ok? De onde veio o poder ou autoridade que estava sendo exercido ou exercida por Pilatos sobre Jesus? Não veio do diabo. Queridos, atenção, olha essa frase. Você já deve ter ouvido em algum lugar. Política é coisa do diabo. Deixa eu colocar a Bíblia aqui de lado para enfatizar uma coisa para vocês. Eu não sei se você já ouviu essa frase. Deve ter ouvido. Eu não sou tão pretensioso, eu não sou arrogante, não sou tolo. Eu primeiro me esforço para não ser. Política é coisa de Deus. Nós temos um profundo problema de demonizar as coisas ou de dar poderes ou de creditar ao diabo coisas que não lhe pertencem. Nós já afirmamos que o rádio era do diabo. Estou falando sobre pentecostalismo e política, então eu estou falando aqui de questões que eu vivenciei no contexto pentecostal e ainda em alguns lugares é vivenciada. Já se afirmou que o rádio era do diabo. Hoje as igrejas têm programa de um rádio, porque descobriram que o rádio não era do diabo. Depois se falou que televisão era do diabo. Hoje as igrejas têm programa na TV. Igrejas possuem emissoras de TV ou alugam horários, né? Ou arrendam. Depois veio a internet. E o que é que falaram da internet? A internet é coisa do diabo. É instrumento do anticristo para governar o mundo. Mas agora veio a pandemia e igrejas que estavam dormindo, não entendendo a importância da internet como uma ferramenta tecnológica neutra, que pode, assim como a TV, o rádio, servir para o bem ou para o mal, apenas em razão da impossibilidade dos cultos presenciais, tiveram que passar e se aproximar e se envolver com a rede mundial de computadores, com a internet. Então, a gente conseguiu demonizar e de creditar ao diabo ou de tornar o diabo dono daquilo que ele não é dono. Então, por favor, não se escandalize aqueles que estão... eu estou indo devagar, daqui a pouco chega a nossa hora. Política não é do diabo. Política não é coisa do diabo. Política é coisa de Deus. A autoridade governamental é a autoridade política. E Jesus disse para Pilatos: a autoridade que você tem, ou qualquer outro tipo de autoridade, nenhum poder, nenhuma autoridade você teria sobre mim, se de cima, não é de cima, não é de baixo, não, né? Diz que o inferno não é de baixo, não é do diabo. É só uma metáfora aqui, para ficar mais claro. Jesus não disse veio de baixo, né? Diz que o inferno é para baixo e o céu é para... né? Essa linguagem que vocês já conhecem da Bíblia, né? Jesus disse de cima do céu de Deus, do Pai. Então, agora, com qualquer outra coisa no mundo,
com vidas e com coisas, de vidas ou de coisas, o diabo pode se instrumentalizar, de sistemas, de ideologias, de religiões. O diabo pode destas coisas se instrumentalizar e usar para fazer o mal. A questão da política é uma questão que há um princípio que se aplica a muitas outras coisas na vida. Há uma neutralidade, no sentido de que a política será o que fizermos dela ou com ela. Pode servir para bons propósitos, pode promover inclusive a glória de Deus, um bom exercício político, ou pode escandalizar ou ser instrumento do diabo para a criação de leis, para governos autoritários, totalitaristas, vocês compreendem do que eu estou falando? Tirânicos. Mas o problema não é a política, não é a posição de autoridade, não é a autoridade, mas o que se faz com a política, o que se faz em posição de autoridade, no exercício da plena autoridade. Ok? Vamos adiante, porque temos mais alguns versículos para encerrarmos a live de hoje sobre pentecostalismo e política, parte 2. Acredito que, repito, esse tema, pentecostalismo e política, vai render mais 2 lives. Uma com uma abordagem histórica e uma outra com uma abordagem mais prática. Estamos fundamentando biblicamente o assunto. Precisamos avançar e nós vamos agora para... Deixa eu ver meu roteiro aqui nesse caderno. Romanos capítulo 13, verso 1 a 7, e eu vou deixar já aqui para vocês, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 13 a 17. Romanos 13, 1 a 7, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17, porque esses 2 textos tratam praticamente da mesma questão, que diz respeito à submissão a essa autoridade, a autoridade dos governantes, que é a autoridade delegada por Deus. Vamos falar de Romanos 13, depois alguns versículos, e mais uns 15 minutos a gente encerra a nossa live, porque ela começou às 9, mas com aquelas conversas iniciais, saudações, eu só entrei no assunto de 9h15, ok? Então vamos ter aqui praticamente 1 hora de live. Romanos capítulo 13, vamos juntos? Um dos textos mais clássicos na Bíblia acerca de política. Depois a gente volta para Atos e terminamos com um versículo em Apocalipse. Romanos capítulo 13. Na versão da Bíblia Almeida Revista Corrigida. Romanos 13, verso 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades, ou seja, submissas, autoridades superiores. E agora Paulo vai dizer de outra forma o que Jesus afirmou para Pilatos. O que é que Paulo vai dizer nessa epístola? A quem essa epístola é direcionada? Para a igreja que está onde? Em Roma, de onde emana todas as decisões para toda a jurisdição romana. Aonde vai o império, onde o poder romano domina, é de Roma que emana isso, do imperador. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Olha esta afirmação, queridos. Porque não há autoridade, agora está claro, não, literalmente,
que não venha de Deus. Não é do diabo, é de Deus. Ah, pastor, mas aqui não está dizendo que não há política, é autoridade. E o que é autoridade, querido? A autoridade tem a ver com o exercício de governar. O exercício de governar é uma atividade política. Nossos governantes são políticos. Há um conceito para a política onde se afirma que política é a arte de bem governar. Não há autoridade que não venha de Deus. Lembra das palavras de Jesus? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dada de Deus. E aqui Paulo escreve: não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Mas a questão é aquela que já falamos. O governante ou a autoridade, como fará uso da sua posição, que em última instância é uma delegação divina. E o que Deus delega é um grande privilégio, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. O governo secular e o governo eclesial existem porque Deus delega autoridade ao ministro secular, porque o termo ministro que nós usamos para falar de pastores e líderes é usado na Bíblia, o mesmo termo, para se referir à autoridade secular. Um servo de Deus, ministro. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Verso 2. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as mais. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Olha agora. Porque ela é ministro de Deus. Romanos 13 e 4. O que é que a autoridade é, querido? O que é que os governantes são? Ministros de Deus. Cadê aquele no Novo Testamento que eu gosto tanto? Romanos 13 e 4. Vamos lá? Romanos 13, 4. Está aqui. Os magistrados não são para ser temidos, mas o que é que a autoridade é? Verso 4. Eles são aqueles que têm aquela base da língua grega. Olha o que é que eles são. Teu, ou seja, pertencem a Deus ou são ordenados por Deus, são teu, pois são teu diáconos. Esse termo aqui na sua Bíblia, porque ela é, em Romanos 13, 4, quer escrever aí? Pode escrever. Porque ela é, a autoridade é ministro de Deus. No grego, diáconos. A mesma expressão que Paulo vai usar em outros contextos para falar que ele é um ministro de Deus, que os apóstolos são ministros de Deus, que os presbíteros são ministros de Deus, que os líderes são ministros de Deus. A mesma expressão, diáconos, usada para o ministério espiritual ou cristão, eclesial, é utilizada por Paulo aqui, dizendo que a autoridade secular é um diácono de Deus. Ou seja, alguém a serviço de Deus, que serve através de uma autoridade investida por Deus. E depois ele vai dizer novamente, porque é ministro de Deus, né? Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos,
não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Aí Paulo vai falar de imposto que Jesus já tinha tratado lá na passagem de Mateus que nós vimos. Por essa razão também pagais tributos, porque, novamente, porque são ministros de Deus. Há uma dica hermenêutica que, tanto numa narrativa bíblica quanto numa passagem epistolar como esta, quando você vê um escritor bíblico dar muita ênfase a uma expressão, a uma palavra, ou uma frase, ou uma expressão, quando essa expressão é muito repetida, é sinal que o escritor bíblico está chamando a nossa atenção para aquela palavra-chave, aquela frase-chave, como sendo o centro da atenção da porção textual que estamos lendo. Então aqui nós temos a expressão ministro de Deus, do verso 4 ao verso 6, citada 3 vezes. A autoridade secular é ministro de Deus, ministro de Deus, ministro de Deus. Essa autoridade para governar veio de Deus. Política no Novo Testamento. Agora, obviamente, esta submissão, essa sujeição é uma sujeição condicional. E aí eu vou citar só um texto lá de Atos, também já bem conhecido, e depois a gente vai citar mais um texto de Atos e terminamos com o Apocalipse com mais 5 minutinhos, tá bom? Atos, capítulo 4, versículo 18 a 20, falando da condicionalidade da nossa submissão às autoridades. Porque devemos ser submissos, sim, mas enquanto essas autoridades estão alinhadas no sentido de não exigirem atos, ações, ou uma submissão que nos coloque em insubmissão direta a Deus. Então é condicional a autoridade dessas autoridades seculares e até das autoridades eclesiais. Toda submissão à autoridade é condicionada a essas autoridades não imporem a obrigação de atos contrários à nossa fé, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. As autoridades de Jerusalém ameaçaram os apóstolos João e Pedro, afirmando, ordenando categoricamente que Atos 4,18, chamando-os, Atos 4,18, e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E a resposta de Pedro e João foi: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então, a nossa submissão à autoridade secular e eclesial, à autoridade humana, está relacionada ou condicionada a não sermos conduzidos a negarmos a fé, ou a praticarmos atos que atinjam a nossa consciência cristã, ou que vá de encontro à vontade de Deus para a nossa vida, segundo as Escrituras. O Estado também existe por uma questão de ordem divina. Perfeito, Alessandro. Toda essa cadeia de autoridade governamental, ela procede, ela emana de Deus. Senão, como já falamos, viveríamos um grande anarquismo, ou o não governo, né? Anarquia é uma posição contrária a qualquer tipo de submissão a qualquer tipo de governo. Então, para concluirmos, caminhando para a conclusão, o próprio apóstolo Paulo, no seu trabalho missionário, ele tendo a consciência cidadã que tinha, tendo a consciência política que tinha, porque é ele que escreve aos Romanos esse texto que nós já lemos, mas em Atos 16, 37, com sua consciência cidadã, nós
escutamos Atos 16:37, aquele episódio do carcereiro, a prisão de Paulo, as portas do cárcere se abrem, o carcereiro se converte, a família dele, mas aí os magistrados depois aparecem e o Paulo anuncia, enfim. O verso 37 diz: mas Paulo replicou, porque os magistrados mandaram que soltassem eles e que eles fossem embora. Mas Paulo replicou: vocês açoitaram publicamente e, sem sermos condenados, nos açoitaram, sendo homens romanos. Ou seja, Paulo vai invocar aqui, vai apelar aqui ao seu direito de cidadão romano, que precisaria ser ouvido e julgado para depois sofrer o que sofreu. Aqui nesse texto, em Atos 22, 25, Atos 22, 25, nós lemos: e quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Aí, ouvindo isso, o centurião anunciou ao tribuno e disse: vê o que vais fazer, porque este homem é romano, tem direitos como cidadão romano. Então Paulo, quando precisou, mencionou e fez uso do seu direito, inclusive apelando para César no processo que estava sendo acusado. E por fim, nós vamos terminar a política no Novo Testamento, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. E tem política, pastor, no livro de Apocalipse, onde tem governante, onde tem governo, tem política. E política não é do diabo, política é de Deus. Porque política tem a ver com autoridade delegada para governar, para exercer posição de autoridade. E toda autoridade emana daquele que é detentor de todo poder e toda autoridade. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Agora, já disse, quem está chegando agora, o que o diabo faz com a política é se instrumentalizar dela com seus fins. E às vezes não é o diabo, é o homem. Precisa também compreender isso. Ah, foi o diabo, foi o não. Às vezes não foi o diabo, às vezes foi o homem. As suas concupiscências, a concupiscência da carne, a ganância, a avareza. E aí vai o diabo e se aproveita disso. Entendeu? Tem coisas que surgem da ação maligna, demoníaca, diabólica, mas tem coisas que surgem da carnalidade humana. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Governarão com Jesus. Que parte da Bíblia nós estamos lendo? Apocalipse fala do que? Milênio. Para aqueles que, como nós pentecostais, acreditam na literalidade do governo de Cristo, numa perspectiva escatológica por 1000 anos. Muito se fala nisso nas igrejas. E às vezes a gente passa desapercebido. Você está na tribuna de uma igreja, num culto de ensino, numa escola dominical, ou num culto de pregação. E aí você lê um texto escatológico, profético, lê, por exemplo, esse texto e associa ele a outras passagens e você solta para a igreja. Amados irmãos, no milênio, Jesus reinará com a sua igreja. A igreja estará no milênio de forma gloriosa,
ao lado do seu senhor e esposo, governando, reinando com Jesus. Aleluia! Quem governa é o quê? É político. Eu sou apolítico, eu não tenho nada a ver com política. A gente não tem nada a ver, ou pelo menos não deveríamos ter nada a ver, com política corrupta, com política suja, imunda. Mas se a gente não compreende, não toma consciência da dimensão bíblica e espiritual da política, e a gente diz ao menos, eu sou apolítico, eu não tenho nada a ver e nem quero ter nada a ver com política. Então, se você está alinhado com a ideia de que Jesus vai reinar por 1000 anos, e a igreja reinará com ele, estará com ele no milênio, onde é que você estará nesse período do milênio? Vai dizer, Jesus, dá licença, eu sou apolítico, o senhor reina aí, exerce sua monarquia aí, como o rei dos reis, senhor dos senhores, como aquele de quem as escrituras do Antigo Testamento profetizou, como descendente legítimo de Davi, reine aí, porque eu não tenho negócio com política, com governo, com... Não, queridos, atenção, queridos. Eu encerro com essa palavra aqui, ok? Pensemos com consciência, com tranquilidade, com equilíbrio nessas questões, compreendendo de que a autoridade governamental, autoridade legislativa, autoridade jurídica, toda a autoridade emana de Deus. E sim, a Igreja de Jesus, os filhos de Deus, que são cidadãos dos céus, têm responsabilidade também aqui na terra. Conscientes ou inconscientes, sabedores ou não sabedores disso. Mas temos sim. Dessa maneira, após fundamentarmos na live anterior a questão política na Bíblia a partir do Antigo Testamento, e nesta live a questão política na Bíblia de uma forma assim bem resumida, a partir do Novo Testamento, na próxima live, se Deus permitir, junto aqui com o pastor Messias, que não pôde estar hoje conosco, nós falaremos de pentecostalismo e política, de igreja e política, e caminhamos para pentecostalismo e política numa abordagem histórica, para, fechando a abordagem histórica, numa quarta live, falarmos sobre pentecostalismo e política nas questões práticas e contemporâneas. Amém? Assim encerramos essa live de hoje, ficará aqui publicada. Deus abençoe a todos os que estiveram conosco aqui, nesta 1 hora e alguns minutos de live. Se puderem e desejarem, compartilhem esse estudo, essa exposição, essa abordagem em vossos grupos de igreja, de professores de escola dominical, de irmãs, de jovens. Compartilhem em grupos de WhatsApp, se puderem e desejarem. Compartilhem na própria linha do tempo do seu perfil, na sua fanpage do Facebook. Coloque o link no Twitter, onde puderem. Se você se sentiu abençoado, esclarecido com as questões que foram aqui colocadas, permita que outros sejam alcançados também. Dessa forma, eu me despeço de vocês e, permitindo Deus, próxima semana teremos o nosso encontro aqui com o pastor Messias para falar de política, igreja e política, e pentecostalismo e política numa perspectiva histórica. Grande abraço, Deus em Cristo vos abençoe, a paz do Senhor a todos.